tão perfeitos que a gente não consegue nem imaginar. Porque daquilo que a gente gostaria de estar compartilhando nessa tarde, né, a gente já começa com a primeira leitura, né, falando de Deus e da sua providência. E agora no último cântico, Deus, Ele é soberano sobre todas as coisas, né? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias, lá no livro de Provérbios, o capítulo de número 3, o verso 5 e o verso de número 6. Provérbios, capítulo 3, versos 5 e 6. Assim nos diz: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconheça-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. O presbítero já orou por iluminação, e nós entendemos que é Deus quem ilumina o nosso coração, para que possamos entender a palavra do Senhor, extrairmos dela aquilo que ela quer nos ensinar a cada dia. Se eu tivesse que dar um título, né, aquilo que a gente poderia estar conversando nessa tarde, seria: como aplicar a nossa fé ao nosso cotidiano, isso é, ao nosso dia a dia. Embora a gente fale muito sobre fé, confiança em Deus, providência divina, soberania de Deus, será que a gente aplica verdadeiramente a fé no nosso dia a dia? O texto que nós acabamos de ler exatamente fala sobre isso, entre confiança em Deus ou confiança no nosso próprio entendimento. Numa outra versão, na linguagem de hoje, fala na nossa inteligência. Existe aí uma regra que nós poderíamos estar aplicando para que essa fé se torne algo real no nosso cotidiano. Nós precisamos entender, isso é bem claro em toda a história bíblica, que nada, absolutamente nada acontece conosco que não tenha a permissão de Deus. Nada. Deus sempre está e estará no controle de todas as coisas. Mesmo que em algum momento esse controle, essa presença esteja até oculta nos fatos e nos acontecimentos, mas Ele está presente. Nós nunca estamos sozinhos em nenhum momento das nossas vidas. E todas as vezes que algo triste acontece nas nossas vidas, algo inesperado, algo que nos assuste, algo que nos faz muitas vezes repensar até a nossa fé, é nesse momento que a gente tem que deixar o nosso intelecto, a nossa inteligência, e deixar que a fé, ela preceda o entendimento, o nosso intelecto, a nossa inteligência. A fé, ela tem que sempre vir antes e não depois. Porque muitas vezes nós invertemos as ordens. Nós fazemos do nosso jeito. Nós buscamos as soluções em tantas coisas, e quando a gente não encontra, aí a gente vai buscar a fé, como talvez uma última alternativa para as nossas vidas. E a gente precisaria inverter isso, buscar em primeiro lugar a fé. A fé, ela sempre tem que preceder o intelecto. A fé,
ela sempre tem que ser o nosso pensamento inicial. Antes que o nosso cérebro, processe, o nosso intelecto, ele comece a atribuir nossos problemas, muitas vezes a fenômenos naturais. Mas isso aconteceu, porque deveria ter acontecido. Existe aí vírus, bactérias, existem coisas no mundo, existem situações. Olha a questão financeira, o país enfrenta tantas dificuldades, então é natural que as pessoas passem por crises, e a gente vai sempre deixando que a nossa inteligência tente dar um posicionamento naquilo que acontece para cada um de nós. Às vezes as outras pessoas, nós queremos, isso as pessoas que provocaram, as pessoas que fizeram isso, são as pessoas que estão trazendo isso para a realidade. Ou muitas vezes também nós nos culpamos a nós mesmos. Uma das questões mais importantes, que o homem vive hoje, e aí estão cheios os consultórios dos psicólogos, psiquiatras, é o sentimento de culpa embutido na vida das pessoas. Mas isso tudo nós trazemos antes da fé. Nós atribuímos as coisas ruins, as coisas difíceis, os acontecimentos, a tantas coisas, e nós nos esquecemos da fé em Deus. A fé nos diz que o problema é exatamente o que Deus quer, senão não teria acontecido. Se Deus permitiu aquilo, porque algum propósito Deus tinha. Nada acontece que não esteja na permissão de Deus. Se a gente vê a história de Jó, mostra exatamente isso. Deus não estava alheio aos sofrimentos, às dificuldades de Jó. Deus estava acompanhando. E até mesmo ele dá algumas instruções para aquele que causou o sofrimento na vida de Jó. Você só não toque na vida dele. Então, tudo que acontece nas nossas vidas, sejam coisas boas ou coisas ruins, existe a permissão de Deus. Esse Deus que ele é soberano. Então, quando a gente estiver passando por uma crise, por uma dificuldade, por uma enfermidade, a gente tem que lembrar disso. É Deus que permitiu isso na minha vida. Aí nós podemos até questionar o porquê. Nós vamos descobrir pela nossa fé. Mas aconteceu, Deus não está isento, Deus não está longe, Deus não nos abandonou, não é uma fraqueza, não. Existe a permissão de Deus para aquilo. Mas que lições eu vou tirar daquilo? O que eu vou aprender com aquilo? A gente não aprende somente com as coisas boas, a gente aprende também com as coisas ruins, difíceis, dolorosas, que causam sofrimento no nosso dia a dia. Então sempre duas colunas vão estar presentes, A soberania divina, a soberania de Deus, e a providência divina. Se Deus permite, Ele também é o Deus que provê, é o Deus que intervém, é o Deus que muda situações, é o Deus que cura enfermidades, é o Deus que liberta, é o Deus que restaura, é o Deus que faz todas as coisas novas nas nossas vidas. E se Deus pudesse então juntar todas as peças de um quebra-cabeça, dos problemas e das dificuldades que nós passamos no nosso dia. Nós temos problema com pessoas, nós temos problemas com acontecimentos, nós temos problemas com tragédias, nós temos problemas com dores, nós temos problemas com sentimentos, nós temos problemas com perdas. Então Deus conhece tudo isso, e Deus vai juntando esse quebra-cabeça que vai acontecendo diariamente nas nossas vidas. Quando nós olhamos para o nosso dia, se olharmos as 24 horas, nessas 24 horas acontecem muitas coisas nas nossas vidas. Acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins também. Se todos os dias as coisas fossem todas boas, mas não são assim. Há dias de sol e há dias de profunda escuridão, dias fechados,
dias nublados, dias difíceis, dias cinzentos. E assim é a nossa vida. E assim são os acontecimentos que nos cercam a cada momento. Mas Deus junta tudo isso como um grande quebra-cabeça para dizer: eu estou no controle da situação. Eu não te abandono, eu estou sempre presente com você em todos os momentos da vida. Isso é tão interessante porque no próprio livro de Provérbios, existe uma palavra, existe um provérbio que a gente entende sempre como repreensão. É o Provérbios 13:12, que diz: porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai, o filho a quem ele quer o bem. Olha só o texto, como ele nos diz: porque o Senhor repreende aquele quem ama. Se Deus está permitindo algo na nossa vida, e às vezes essa repreensão, essa correção, essa vara corretiva nos causa dor e nos causa sofrimento, no fundo é porque Deus nos ama. É porque Deus nos ama. E não porque Deus nos odeie, porque Deus não se importe conosco. E ele faz essa analogia, ele faz essa comparação com o pai que admoesta, que corrige, que disciplina o filho. Porque o pai, a mãe, quando faz isso, é movida pelo amor, é porque ele ama, e é por isso que ele corrige. E se nós estamos sendo corrigidos por Deus, nós devemos dar glória a Deus, porque isso mostra claramente que nós somos amados por Deus. Imagine se Deus fosse indiferente a cada um de nós, se Deus não se importasse conosco. Mas Deus se importa. Deus sempre se importa com as nossas vidas. Deus sempre está presente em todos os acontecimentos das nossas vidas. Mesmo que nós não percebamos Deus agindo nos bastidores, mas Ele está ali, Ele está presente. Deus está acompanhando de forma bem próxima as nossas lutas, as nossas dores, as nossas desilusões, os nossos sentimentos. Deus está sempre acompanhando, Deus está sempre presente conosco. Deus nos ama e sempre quer o melhor para nós. Deus sempre quer o melhor para nós. Às vezes a gente fala: mas por que tal pessoa, que é ímpia, ela prospera, ela tem uma saúde inabalável, e eu que estou na igreja, não acontece isso comigo? Isso às vezes é até natural do ser humano fazer essas comparações. Mas quando entendemos pela fé, essa fé que precede a nossa inteligência, que gera esse tipo de questionamento, Deus sempre quer o melhor para nós. Jamais Deus quer o pior. Deus sempre quer o melhor para cada um de nós. E aí quando nós olhamos, mas por que isso acontece então? Por que acontece? Por que Deus permite? Algo que nós temos esquecido muito, que talvez Jó passou, em alguns momentos, ele quase cai. Se ele fosse muitas vezes pelos seus amigos, ele teria desistido, até pela sua esposa. Mas que muitas vezes as nossas dificuldades, os nossos sofrimentos são um teste da nossa fé. Nós somos sim constantemente avaliados por Deus,
Porque se nós abraçamos a fé, Deus vai nos avaliar. Deus vai ver como está o nosso crescimento, o nosso desenvolvimento espiritual. A que nível, a que patamar nós nos encontramos. Assim como nós somos avaliados pela sociedade, assim como nós somos avaliados no nosso trabalho, Deus também faz uma avaliação das nossas vidas. E glória a Deus porque Ele faz isso. Porque a cada avaliação de Deus, eu tenho a oportunidade de crescer muito mais na minha fé. Quem não é avaliado, não cresce. Ele fica parado. Ele não caminha. Mas quando nós somos testados na nossa fé, significa que Deus está preocupado conosco. Que aquilo que Paulo fala, né, que eu estou prosseguindo para o alvo, não seja só algo de mim, mas é algo de Deus também. É Deus que me impulsiona a querer melhorar a cada dia. É Deus que me coloca situações, problemas, dificuldades, para que eu possa ver como anda a minha fé, como anda o meu relacionamento com Deus. Há um texto maravilhoso da palavra de Deus. A vida de José, ela é uma coisa extraordinária. E quando os irmãos intentaram contra ele, por ciúmes, os irmãos chegaram a uma conclusão: vamos matá-lo. Eles saíram com essa intenção. Aí veio a intervenção de um outro irmão no meio deles, Rúben. Rúben disse: não vamos matá-lo, vamos jogá-lo numa cova. Agora, quem é que habita covas no deserto? Cobras, peçonhentas, escorpiões, aranhas. Então qual era ali a diferença? Você matar ou você jogar para que ele seja morto? Seria duas formas de homicídio. Apenas uma não seria com as próprias mãos, mas seriam com forças da natureza, os animais peçonhentos. Mas será que foi isso que Rúben imaginou? Não. Rúben conhecia a fé de José. E ele sabia que quando lá na cova, ele iria clamar a Deus, e Deus o libertaria. E Deus não permitiria que ele fosse morto por aqueles animais peçonhentos. Então era uma questão de fé, de saber que Deus iria agir. E o que Deus fez? Agiu. Imaginem se Rubens não mudasse o coração dos irmãos e permitisse que eles matassem o irmão ali. Toda essa história de José não teria acontecido. Mas o que prevaleceu ali? A fé de José, que foi resgatado daquela cova. Alguém que sai da cova para ser um grande governador. Então é a fé aplicada nas mais diversas, nas mais conturbadas, nas mais sofridas situações da nossa vida. Deus constantemente, Ele nos está nos livrando de cobras, escorpiões, de coisas que nos destroem, de situações. A sociedade está aí, a violência está presente, todos nós corremos riscos na violência, corremos risco com doenças, né? Semana passada estava vendo uma reportagem, né? Falando, né? Aonde você encontra mais vírus e bactérias, né?
E alguém fez uma comparação lá entre um corrimão e um aparelho de ginástica e um banheiro. Imagina onde eles encontraram mais bactérias. Não foi no banheiro, foi nos aparelhos de ginástica. Então, constantemente a gente está o quê? Em contato. Mas quem é que nos livra? Quem é que cuida das nossas vidas? É Deus que está presente no nosso dia a dia. O nosso intelecto, a nossa inteligência, baseado no texto de Provérbios 3:5, ele sempre vai procurar um culpado, e por isso nos conduz a um sentimento de ressentimento e vingança. Sempre vai haver um culpado. Por tudo que acontece conosco, a gente quer buscar um culpado, porque o nosso cérebro faz isso, a nossa inteligência faz isso. Nós não paramos e pensamos: o que Deus quer me ensinar com isso? O que Deus está querendo falar comigo através dessa doença? O que Deus quer me ensinar através dessa crise financeira? O que Deus quer me ensinar através dos problemas que eu estou enfrentando? A gente inverte. A gente culpa o governo, a gente culpa tantas coisas, mas nós não entendemos o que é que Deus quer nos ensinar com aquilo. E nós voltamos àquilo que nós falamos no início: nada acontece que não tenha um propósito de Deus nas nossas vidas. Se Ele permitiu, porque algo tem que acontecer nas nossas vidas, alguma coisa precisa ser mudada. Se a gente olhar lá o livro de Apocalipse, numa das cartas, há um texto que diz: eu disciplino a todos quanto amo, se pois e arrepende-te. Então Deus sempre está nos ensinando, Deus sempre está nos corrigindo a nossa caminhada. Sentimentos negativos literalmente destroem a vida de uma pessoa. Para evitá-los, temos de deixar nosso intelecto de lado temporariamente. Não que você não vai pensar, não que você não vai usar a razão, não é isso. Mas é que nós temos que reforçar a nossa fé, a nossa confiança em Deus em primeiro lugar. Aconteça o que acontecer, eu não abro mão da minha confiança em Deus. Por mais difícil que esteja sendo, por mais que o barco esteja afundando, por mais que somente a minha cabeça está fora da água, eu não vou perder a minha confiança em Deus. Eu vou me alicerçar, eu vou me fundamentar nessa fé, a fé na providência do Senhor, o nosso Deus, para as nossas vidas. Eu queria encerrar esse momento com alguns versículos que nos falam muito sobre isso. Primeiro, no Salmo 145, verso 9: o Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. O Senhor é bom para todos, e as suas ternas misericórdias permeiam todas as suas obras. Tudo que acontece, tudo que ocorre, as misericórdias do Senhor estão presentes. Agora no verso 17 do mesmo Salmo 145: o Senhor é justo em todos os seus caminhos, e é bondoso em tudo o que Ele faz. Tudo que acontece, existe a bondade de Deus. A bondade é um dos atributos de Deus. A maldade não é atributo de Deus, mas a bondade. E a bondade de Deus, ela sempre está acompanhada com a justiça de Deus. Deus, Ele é bom. E nos Salmos a repetição: e a sua misericórdia dura para todo o sempre, ela não tem fim.
Jeremias 30:17 diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas, declara o Senhor, porque a você, Sião, chamo de rejeitada, aquele a quem ninguém se importa. Mas olha a promessa de Deus. Está passando por um momento difícil, está passando por enfermidade, está passando por um momento de adversidade, de sofrimento, tem muita dor. A palavra de Deus diz: farei cicatrizar o seu ferimento e curarei as suas feridas. Elas nunca vão ficar expostas. Nada de ruim é permanente nas nossas vidas. Nada de ruim. É comum as pessoas terem o discurso assim: não há nada que não possa piorar. Esse é o discurso que nós ouvimos. Mas a promessa de Deus para quem está passando por sofrimento é: vou cicatrizar o seu ferimento, vou curar as suas feridas. Seja qual for o sofrimento, seja qual for a doença, seja ela física, seja ela emocional, seja ela espiritual, a promessa é a mesma: eu vou cicatrizar e curar as suas feridas. Jó, terminando ali Jó, né? Quando alguém está fazendo um discurso para ele lá em Temá, assim diz o texto: o Todo-Poderoso será o seu ouro, né? Antes ali no versículo anterior vai falar do ouro de Ofir, né? Será o seu ouro, será para você prata seleta. É certo que você achará prazer no Todo-Poderoso e erguerá o rosto para Deus. A Ele orará e Ele o ouvirá, e você cumprirá os seus votos. O que você decidir se fará, e a luz brilhará em seus caminhos. Essa é a promessa de Deus para as nossas vidas. Então, antes da gente tentar entender as situações com a nossa razão, com o nosso entendimento, com a nossa inteligência, vamos entender com a fé em Deus. E todas as vezes que acontecer, que a gente passar, vamos declarar: nada acontece nas nossas vidas que não tenha a permissão de Deus. E dizer: Senhor, o que é que o Senhor quer me ensinar com esse acontecimento? O que o Senhor quer me ensinar com essa doença? O que o Senhor quer me ensinar com essa perda? Com certeza, Deus responderá às nossas orações. E a nossa história será mudada. Porque nós não confiamos em nós mesmos, no nosso intelecto, na nossa razão e na nossa inteligência. Nós confiamos no Senhor, o nosso Deus, aquele que cuida das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Pai, nós louvamos o Teu nome pela bondade e pela misericórdia do Senhor, ó Pai. Senhor, primeiramente eu quero pedir perdão ao Senhor, ó Pai, porque muitas vezes, Senhor, as minhas atitudes são tomadas, Senhor, segundo a minha razão, Pai, segundo o meu entendimento, ó Pai. E muitas vezes eu coloco a fé de lado, Senhor. Mas, diante do Senhor, eu quero pedir perdão, ó Pai, e assumir um compromisso com o Senhor, ó Pai, de sempre, ó Pai, agir na fé e na confiança do Senhor, ó Pai. Não importando a circunstância, não importando os problemas, o Senhor é maior do que todas as coisas. O Senhor é o Deus que cura, o Deus que restaura, o Deus que faz coisas novas nas nossas vidas. Por isso, ó Deus, entregamos a nossa vida diante do Senhor, ó Pai. E se porventura, Pai, alguém, Senhor, está passando, Senhor, por dificuldades, por problemas, por enfermidades, ó Deus, e tenta buscar, Senhor, ó Deus, uma explicação lógica, Senhor, para isso, ó Pai, que abandone nesse momento, ó Pai, e que coloque diante do Teu altar, ó Pai, e que se entregue completamente, Pai, para que o Senhor possa vir curar, libertar e restaurar, ó Pai, porque nós não confiamos nos homens, mas nós confiamos no Senhor, o nosso Deus.
Sabemos que o Senhor move o coração das pessoas, ó Pai. O Senhor muda as nossas situações. Por isso nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai, pedindo que a nossa fé seja fortalecida, que a nossa confiança no Senhor seja fortalecida a cada momento das nossas vidas. Eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Amém.